Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Faz tempo que eu não ministro nenhum áudio, né, aqui na minha linha do tempo. Eu estou com programações diferentes esse final de ano, tá? Já nos preparando, né, para o início do ano que vem, né, 2019. Então, todo o trabalho a partir de agora, qualquer áudio, qualquer vídeo que a gente ministrar aqui, qualquer escrito, qualquer comentário, é já de intuito em preparo energético para a programação que a gente tem todo início de ano, né? Retiro espiritual de Carnaval de Quaresma, tá? Que esse ano de 2019 a gente vai, ia falar 2009, a gente vai dar continuidade ao que nós iniciamos, né, o estudo que nós iniciamos o ano passado, né, o segredo de Davi, né, os salmos, né, o estudo sobre os salmos, tudo aquilo confirmado, descoberto pela gente muito antes da gente checar os resultados pelos salmos, tá bom? Então, não perca, é um trabalho muito gratificante que a gente vem fazendo, é um trabalho de intuito comum a todos, tá? Equilibrar o social para que seja bom para todos, assim todos ganham e ninguém mais perde, né? Por falar em todos ganharem e ninguém mais perder, eu escolhi esse tema aí, gente, bem atual, tá? Todo mundo sabe, Bolsonaro ganhou, fato, acabou, e daí? Sem recalque, sem mágoa, não interessa. Agora, gente, a gente tem que ser objetivo, não interessa, não importa se houve fraude, sabe? Se usaram fake news para ganhar, não interessa. Ganharam, beleza. Eles estão lá para quê? Não interessa também o intuito deles. Se eles quiseram estar lá por vaidade, para roubar, para fazer por eles, não interessa também. O que importa é, a partir do momento que alguém chegou lá, tem a obrigação de fazer melhor que os anteriores, né? E, enfim, tem que governar para todos. Na minha concepção, tá? Usando também o dom maior aí, a clarividência, porque a gente tem que aprender a dar um voto de confiança, né? Não dá para só porque você tem dom, vamos dizer assim, tá? Trocando em miúdos, né? Só porque você tem dom, você não vai sair por aí, porque tem muita gente que pensa, né? Tem muita gente também que se diz vidente, sai por aí colocando o dedo na cara dos outros, falando supostas verdades na cara da pessoa para todo mundo ouvir e acha que tá fazendo coisa maravilhosa. Não é assim, a gente tem que ter um dom, mas usá-lo com elegância, usá-lo com propriedade, usá-lo para um bem maior, não para se exibir. É isso que, na verdade, é citado e é falado, que muito poucos entenderam, souberam interpretar, tá? E em algumas religiões, em algumas filosofias, isso foi falado, foi registrado, tá? Desta forma que eu estou demonstrando para vocês. Não tem que usar nenhum dom para exibicionismo, como atração, entende? Tá? O tempo disso acontecer já foi, e já foi comprovado que existiu muitos charlatões, né? Dizendo algo que não é verdade, que não era, que não estava acontecendo. E isso fez com que perdesse a fé em muita gente. As pessoas perderam a fé. E quando a clarividência, gente, a revelação, o dom profético, não importa o nome que se dê, é algo tão extraordinário, é tão poderoso, porque ele tem o poder de atrair a pessoa para Deus, né? Trazer a pessoa para o avivamento, para o melhor, para o amor, para a transcendência, para a alquimia dentro dela, ou não, ou levá-la diretamente para as trevas, onde a pessoa passa a fazer tudo errado. Por quê? Porque falta algo dentro dela. Então a gente que tem evidência, a gente tem a obrigação de ajudar as pessoas a enxergarem a verdade. Não é simplesmente passar a verdade para elas, porque é muito cômodo. Mas ajudar o indivíduo, como a gente tem um grau maior, vamos dizer assim,
que isso não quer dizer que a gente seja melhor que todo mundo, isso não existe, tá? Existem graus e de consciência, né? E as pessoas aqui da Terra, principalmente as mais enraizadas, elas agem por competição, por vaidade, rivalidade. Isso é muito ruim, não é bom para ninguém. Todos perdem. Não adianta a pessoa achar que vai ganhar, que vai fazer, que vai acontecer e que vai prejudicar a todo custo para poder, sabe? Isso já é relatado no meu livro O Mundo Mágico de Rosita. Tá? Isso já, ultimamente tenho falado muito sobre isso. Não adianta trapacear. Mas já que você nasceu, já que você tá aí, tenha a decência de fazer o melhor. Da mesma forma, já que é presidente, tenha a decência de fazer o melhor. Eu acredito que quem foi eleito agora, recentemente, no caso Bolsonaro, ele tá tentando fazer o melhor dele e está desagradando. A quem ajudou, ele tá lá. Aliás, a quem ajudou ele ser eleito. Não importa por quais meios, não nos interessa aqui para o nosso áudio. O que vai interessar, gente, é essa puxada de orelha agora. Nós temos duas alternativas. Ou a gente ajuda com apoio moral, tá? Não é a pessoa boba, não tô dizendo para a pessoa ficar em estado de bobeira, só dizendo amém porque ele faz. Não é isso, não é estado ditador, sabe? Mas é aquela coisa do apoio moral. Putz, faço votos dele ter uma saúde em dia, que ele tenha proteção, sabe? E que Deus guie ele, porque eu acredito que houve, gente, uma transformação nesse homem, graças a Deus. Sabe? Eu acho o seguinte, é o que eu sempre falei, ele deve ser uma pessoa muito especial, eu sempre falei isso. Mas eu sempre falei isso, eu não consigo votar nele por alguma razão, tem alguma coisa errada com ele ainda. Mas durante esse tempo todo, acredito sim que foi orações, claro. Acredito sim que aquela mola que eu falei pra vocês contida, sim, também, tá? Mas algo mudou dentro dele pra melhor, tá? Então não vamos esperar um presidente sem papas na língua. Eu acho que não seria ele, tá? Nisso, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu tô com ele e não abro, sabe? É tão bom falar a verdade, doa quem doer, que se dane, sabe? Se a pessoa vai entender, se não vai, o que importa é a gente falar a realidade. Tem coisas que ele fala muito bem, ou parabéns pra ele, mas tem coisas que ainda machucam. Porque, tipo assim, eu, por exemplo, eu tô falando pro meu público, eu não tô falando pra todo mundo. A partir do momento que eu passar a falar para todos, eu vou mudar a minha forma de falar, de empregar as palavras, entende? Tá? Eu tô aqui falando terapeuticamente pro meu público-alvo, aqueles que vão me entender, aqueles que vão rir, né? Eu gosto quando a pessoa, ai, Rosita, você é um barato, nossa, mas eu ri tanto nesse áudio, eu exorcizei o mal que estava em mim. Então eu adoro isso, entendeu? Às vezes a forma de você falar, você transcende aquela coisa assim, sabe? Encruada na pessoa, aquela coisa que tá fazendo ela se manter naquele nível espesso, né? Naquele nível que não vai ajudar ela na solução. Então você dá uma meia chacoalhada, hora você causa risos, hora você chacoalha a pessoa, é um pouco dura aparentemente, mas a pessoa entende que o que você tá fazendo é pro bem da pessoa, entende? No caso de um presidente, veja bem, enquanto ele era candidato, não, antes de ser candidato, enquanto ele ia pro Super Pop, né, no programa lá Super Pop, enquanto ele era entrevistado por jornais, né, de televisão, em horário nobre, era uma coisa, era uma personalidade ali, né, era algo polêmico, era um cara que trazia polêmica e pelo fato dele trazer polêmica, ele falava o que queria. Ele dava opinião, ele podia fazer isso, minha gente, ele podia, certo? Por isso que ele era chamado, tá? Então veja bem, depois ele virou candidato, ele já maneirou, vocês perceberam que já maneirou, mas ficou a mácula do passado. Por conta da mácula do passado veio o medo
e o receio de elegê-lo, de algumas pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas se sentiam privilegiadas, ou se sentem ainda desprivilegiadas, né? Desprivilegiadas, e sim, se ofenderam pelas coisas que ele falava, pelo modo dele falar. Tem gente, que não tem tato para falar. Percebe? Então, às vezes, eu não tô aqui para criticá-lo nem defendê-lo. Eu tô aqui para mostrar uma realidade que talvez a pessoa, né, que critica ou é a favor não notou ainda, tá? Então, a partir do momento que ele se tornou candidato, isso começou a maneirar. Ele começou a meio que desmentir algumas coisas, porque ele começou a meio que se comportar, né? Eu digo meio porque ele começou a entrar num processo de autoalinhamento, sabe? Ele começou a se alinhar, ele começou a se enquadrar mais numa determinada função. Então, como candidato, né? Ele por ser muito sincero, né? Isso é uma coisa marcante, isso é uma coisa que eu admiro demais em alguém, seja lá quem for. Eu acho que a gente tem que ser franco, a gente tem que ser honesto, a gente tem que ser sincero. Doa quem doer, o que importa é ser sincero, tá? Ah, mas e se machucar? A gente pede desculpas, a gente se retrata, né? Olha, a gente tenta entender o que o outro interpretou, porque às vezes não é nada daquilo, às vezes a pessoa recebe aquilo com muita violência e a gente não quis fazer aquilo, né? Então eu acho que ele também deve passar por isso, tá? Com certeza, né? Enfim. E, bom, depois de candidato, ele foi eleito. Durante a candidatura inteira dele, ele trabalhou arduamente, não só para desmentir e para mostrar nascendo. Ele passou por uma metamorfose. Isso é fato. Metamorfose ele passou, tá? A partir do momento, durante essa metamorfose, ele se preparou, ele está se preparando ainda para a presidência. Claro que agora todo cuidado é pouco, porque ele está se tornando tudo que a gente quer, tá? Num presidente. E eu vou me atrever a dizer o seguinte, minha gente. Espero que vocês tenham ouvido, né? Eu vou repetir a última frase que eu disse, tá? Que já deu falha aqui. Vai começar a engrossar o negócio, já começou a dar falha, normal, tá? Tudo é energia, né, gente? Quem começou a pedir o impeachment da Dilma, porque é assim, uma coisa foi Lula, maravilhoso, sabia falar muito bem, sabia peitar lá os Estados Unidos, vamos dizer assim, tá? Porque até então os caras querem dominar tudo, né? Então ele foi lá, olha, é o seguinte, você quer fazer o teu negócio, beleza, mas aqui vai ter que ser assim, né? Não é mais toma, né? E nada de cá, né? Aqui é 50% que é, né? E isso irritou os caras. Então eles se aproveitaram, porque eu acho que foi um erro o Lula ter colocado a Dilma, logo ela, porque eu acho ela muito fraca, sempre falei que ela era fraca, sempre falei. Quando ele levantou a candidatura dela, eu falei, meu Deus, ela é muito fraca pro cargo, você tem que ser porreta pro cargo. Pra ser presidente não é fácil, não dá, não é, sabe, não dá pra ser muito... Se você for ver, gente, até lá, não lembro se... Na Inglaterra. Teve até um filme que retratou uma... Não era rainha, eu acho que era uma presidente também, alguma coisa assim. Ela foi derrubada do governo. Sabe, você não pode ser tão assim, sabe, tão love. Você também tem que aprender a ser duro, entende? Sabe, você tem que... Ser firme, ser forte, você não pode fraquejar, você não pode fazer tudo também. Então, você tem que ser um pai, você tem que ser uma mãe. É um pai de governo, é uma mãe de governo, sabe? O pai ou a mãe de governo, quando tem que repreender, opa, vamos... Tudo em nome da nação por um todo, tudo em nome de um crescimento maior, não visando só poucos, né? Não visando quem tá num estado, numa situação privilegiada, né? Então, o que aconteceu, minha gente? O Lula já errou. Para ele poder ganhar, para ele poder fazer por muitos que não estavam, muitos esquecidos, que realmente, fato, estavam sendo esquecidos, ele teve que se associar com PMDB, ele teve que se associar com um monte de partido de direita. E para
se associar, minha gente, todo mundo quer uma fatia do bolo, né? Ou seja, ninguém lá, tá? Todo mundo culpa o PT, mas não é bem assim. Ninguém lá tava para fazer nada de graça, certo? Mas mesmo assim ele se submeteu. Ele se associou, ele se submeteu, tá? Não tô dizendo que ele é culpado nem inocente de nada, não. Já existia uma cultura lá de corrupção, já existia um costume de corrupção, assim como o Brasil inteiro, que é isso que me enoja no Brasil. É isso que me faz ficar pé da vida com o brasileiro. Essa mania do jeitinho brasileiro. Vocês acham que o jeitinho brasileiro é o quê? Ah, é a pessoa honesta se virar nos 30, vendendo bolo, fazendo isso, fazendo aquilo honesto. Não, não. O verdadeiro jeitinho brasileiro é o jeitinho da corrupção, infelizmente. Infelizmente. Tá? Não é o se virar dos 30 do honesto, do trabalhador, não. A verdade é essa. Tá? Então, Lula entrou, beleza? Ficou tudo legal, tudo maravilhoso, tudo a pampa, ótimo, todo mundo se adiantou. Classe média melhorou, quem estava numa situação de miséria deu uma melhorada também. Ele lembrou dessas pessoas levantar os caídos, isso foi maravilhoso no governo dele, tá? Mas ele quis perpetuar, não tinha ninguém, colocou a Dilma. Aí começou a ferrar tudo. Porque a Dilma não estava seguindo, vamos dizer assim, as orientações do Lula mais. Ela estava ali, eu acho que vislumbrada, apesar de todo o caráter nobre que ela tem, sim, senhor, sim, senhora, tá? E tudo que ela aguentou, porque eu acho que se fosse o Bolsonaro, ele não ia aguentar, ele ia pra rede social, ia falar um monte pro brasileiro, ele não ia aguentar, tá? Porque ele nesse ponto, ele é que nem eu, entendeu? Então ele não ia aguentar a charadinha, ficarem gozando da cara. Não ia não. Porque o que houve foi muita falta de respeito, foi muita humilhação, entende? Muito feio isso, o brasileiro fazer isso que aconteceu, tá? Isso tudo antes do impeachment, mas antes, né, de acontecer o impeachment, ela, no exato momento que estava dando nas rádios, que estava passando na TV também, que ela estava concedendo, né, para a China, estava fazendo um leilão do pré-sal, e ela estava concedendo o direito para a China, né, de explorar o petróleo brasileiro. Aquilo me subiu. Ai, meu Deus, não. Eu comecei a pedir a cabeça dela, desculpem falar, tá? Impeachment, eu não sei até hoje escrever essa bendita palavra, impeachment, tá? E também, ó, não tô nem aí, certo? Eu sou brasileira, eu tenho a obrigação de falar cada vez mais melhor o meu português. Língua estrangeira é secundário pra mim. Mas eu escrevi de forma errada a palavra impeachment, mas eu tava lá pedindo. Eu fui a primeira do Brasil inteiro a pedir impeachment. Vocês podem lá conferir, lá no meu Twitter. Pode ir lá. Vai indo, vocês vão ver lá, impeachment, de forma erradíssima. Mas era euzinha lá pedindo. Por quê? Porque o que eu tava pedindo ali? Impedimento. Alguém impeça essa mulher de fazer essa loucura. O Brasil é nosso. O petróleo é nosso. A gente tem que explorar. Nós temos excelentes profissionais. Eu me senti envergonhada em nome de todos os profissionais que se empenharam a se preparar, em todas as pessoas que se prepararam, que investiram para receber os trabalhadores, vamos dizer assim, principalmente aqui em Santos, Baixada Santista. Todo mundo se preparando para o pré-sal, os cursos se preparando para o pré-sal, fornecendo com novos alunos, novos profissionais. E de repente, cadê? Estrangeiro? Como assim? Estrangeiro não emprega brasileiro, eles empregam os deles. A gente ainda tem a obrigação ainda de falar mandarim, inglês fluente, tal, para poder lidar com eles. Como assim? Colônia? Vamos deixar de ser colônia e passar a ser Brasil? Pelo amor de Deus, porque eu acho que a praga que os portugueses na época jogaram, olha, um dia vocês vão implorar para nós, né, acolhermos vocês novamente, porque é praticamente isso, né, porque eu acho assim, o filho para dizer, olha, eu sou independente ou eu quero uma independência, é porque o cara tá
bacaninha na fita, né? Já se sustenta, não é verdade? Né? Já trabalha, já tem sua casa, ele é independente. A partir do momento que ainda depende da mamãe e do papai ou de alguma coisa, ele não é independente. O Brasil nunca foi independente, minha gente. Nunca foi. Não estou desnobrecendo, nem sei se existe essa palavra, desnobrecer alguém. Não estou desnobrecendo, tá? Nem desmerecendo, tá? Dom Pedro I. Porque o que ele fez foi, de certo modo, necessário. Ele falou, olha, a partir de agora somos independentes de Portugal. Tá? Beleza, mas a gente ainda estava capenga. A gente só impediu que Portugal continuasse só explorando a nossa nação. E a gente precisava de um falar, chega de vampirizar aqui, porque a gente tá precisando crescer. Agora a gente é uma nação, a gente tem uma miscigenação linda, a gente é um país legal, generoso, então vamos aproveitar isso para crescer. E até então o Brasil nunca conseguiu ser independente o suficiente, estava conseguindo com o governo Lula. Só que os outros não entenderam o recado que o Lula deu. Não se firmou porque não teve continuidade. Os outros governos deveriam continuar. Mas a dona Dilma, ela cismou de querer se associar com quem não devia. Cuba, por exemplo, a pior besteira que foi feita é esse mais médicos. Vai me desculpar. E ó, concordo em número, gênero e grau com o que o Bolsonaro falou ontem em rede nacional. Trabalho escravo. Eu nunca engoli, nunca aceitei esse negócio de mais médicos. Eu falei, gente, vocês podem até verificar nas minhas postagens. Não é que eu critiquei, eu falei, gente, tem coisa errada, isso daí não é legal, pô. Quer dizer que o pessoal de Cuba, a ditadura de Cuba, ele falou muito bem, a ditadura de Cuba fica com a maior parte da grana dos caras e os caras ficam aqui em situação de miséria. Como assim? E ela aceitou isso, mais um motivo. Cai fora, mulher, pelo amor de Deus. Dá lugar para outro fazer melhor. Né? E vamos esperar que ele continue fazendo melhor. E vamos torcer para que ele consiga, porque ele tá... Sabe, gente, eu vou te contar um negócio. Agora ele tá no ponto. Agora sim ele tá no ponto. Eu não sou minion de ninguém. Nunca fui. Eu acho ridículo ficar ali babando ovo das pessoas. É muito ruim. Ficar idolatrando, ficar chamando, meu capitão. Ah, vai pra merda, entendeu? Quem fica fazendo essas coisas é ridículo. Eu não quero gente assim no meu Facebook. Não quero ter contato, não quero nem atender gente assim. Se for pra atender, é pra mudar. Mudar igual o Bolsonaro mudou. Porque, gente, isso não é vida. O pessoal tá sempre ali, ou futebol ou ídolo. Sempre idolatrando alguém. Sempre em situação miserável. Sempre em situação medíocre. Ah, vamos cantar pra subir. Pra gente merecer o melhor. Sabe? Não precisa ficar endeusando ninguém. Isso é ridículo. Ridículo. Eu não gosto disso, não gosto mesmo. E não faço de jeito nenhum. Eu acho que não precisa disso, sabe? Se a pessoa admira alguém, se a pessoa quer o bem de alguém, não precisa ficar nessa. É muito exagero, enoja isso. Outra coisa, gente. Tanta coisa pra falar, né? Bastante coisa pra falar e tem que ser falado. Tem que ser falado. Tem coisas que eu falei em off aí pra terceiros e esses terceiros já estão querendo falar como se fossem eles, mas tem tudo registrado, né? A posição que a gente for tomar daqui pra frente de torcida a favor ou torcida contra, todos nós vamos escolher. Então não cabe recalque mais, minha gente. Aquela fase de eu perdi, não, passou. Sabe, todo mundo tem que ganhar com o governo Bolsonaro. E quando eu digo ganhar, não é fazer com que alguém perca para você ganhar. Não. Todo mundo merece bem-estar. Eu acho que ninguém quer viver num país de guerra, né? Numa situação de guerra, onde todos vão perder mais ainda, né? Onde todos vão perder tudo. Então a gente tem que usar a cabeça, a gente tem que ser saudável de mente. Não é hora de mostrar as nossas síndromes, sabe? Os nossos desequilíbrios, entende? Nosso ódio, nossa amargura. Não é ódio. Aliás, não é hora. É hora agora da gente dar o nosso melhor.
Da gente colaborar com comentários elegantes, de torcida a favor mesmo, não é falsidade. Não é escrever algo e lá dentro tá vibrando o contrário, porque é vibração, gente. Não é palavras, não são simplesmente palavras, são vibrações. E toda vibração a favor, para que ele faça um excelente governo, é bem-vinda. Então, acabou a fase de contra, agora é a favor, porque isso é democracia, certo? Tem muitos aí que se contradizem. São contra a guerra, são contra a ditadura, são contra isso, são contra aquilo, mas na hora de torcer a favor do Brasil, se apegam a picuinha. Ainda continua ali, sabe? Denegrindo a imagem de alguém, ainda fica na insistência. Isso sim fica feio. Isso sim. Eu não votei no Bolsonaro. Mas não é só porque eu não votei no Bolsonaro que eu não vou torcer pelo meu Brasil. Ele tá ali, então ele ali não é mais aquele cara que começou dando polêmica. Não é mais, agora ele é um presidente e ele sabe disso. Ele sabe disso, ele tem consciência de que ele sabe disso. E ele tá se corrigindo, minha gente. Ele não gosta de gay, ele não vai dizer que vai... eu passei a gostar de gays. Não. Ou eu não gosto, mas tem seus direitos. Só que é o seguinte, não exagerem. Porque veja bem, sabe o que é o ruim do brasileiro? Não só o brasileiro, mas sabe o que é o ruim da humanidade? A humanidade é cheia de defeitos. Só que ninguém tem a obrigação de aguentar o defeito dos outros. E o ser humano, ele tem um péssimo defeito. Da mesma forma que parece história de quadrinhos, mas é realidade. Tá? Eu sei que eu tô falando, não vai agradar a todos. Também não me interessa. Eu não tô aqui para agradar gregos e troianos porque eu não sou novela das 8 da Globo. Não sou Rede Globo para agradar gregos e troianos. Eu tô falando pro meu público e a quem tiver interesse. Tá? Tenho consciência de que eu não vou agradar a todos. Tá certo? Mas, e também, o Bolsonaro também tem a mesma consciência. Tá certo? Então ele não fica se esforçando muito, não. Aparentemente, durante a candidatura dele, a gente até meio que pensou assim, né? Puxa vida, né? O cara tá ali desmentindo, dá até medo, né? E foi uma das causas que eu não votei nele. Mas não me arrependo de não ter votado nele. Tudo bem? Porque eu fiz a minha escolha, pedi muito para Jesus me intuir, e a nível de escolha, eu escolhi bem. Porque eu escolhi uma energia que vocês não entendem, vamos dizer assim, vocês não vão entender o que significa você deixar bem claro. Pode até uma pessoa estar ali. Eu vou explicar rapidamente, tá? Quem puder entender, entenda. Às vezes, para você querer que uma pessoa faça alguma coisa, você tem que escolher outra. Quando você escolhe uma coisa, quando você decide uma situação, porque na verdade eu decidi, eu não escolhi votar no Haddad, eu decidi uma condição para o Brasil. Eu decidi algo para o Brasil. Mas mesmo assim eu não estava satisfeita. Eu queria mais. Eu queria a repreensão, sim, das coisas, das falhas, porque eu não gosto de libertinagem. E para mim, o PT, ele aceita muita coisa que não é legal e não é devida e que eu não aceito de jeito nenhum. Como, por exemplo, o Enem. Sabe? Tipo, da mesma forma, eu fui fazer uma prova na ETEC para enfermagem e eu pensando assim, vai ter coisas de colégio, né? De escola, né? Não. Qual é a obrigação que eu tenho de aprender a fazer uma pipa? De aprender o nome de partes de uma pipa? Nenhuma! Pois é, isso tava ali no vestibulino. Eu fiquei louca da vida. Eu falei, pô, gente, pelo amor de Deus. Agora, imagina a pessoa, principalmente os evangélicos, né? Principalmente as pessoas que não são obrigadas a curtir, gente. Eu acho o seguinte, cada um na sua. Quem gosta de tatuagem, gosta de tatuagem. É o mundo de quem gosta de tatuagem. Mas não precisa impor isso, sabe? Entendeu? Né? É a mesma coisa que você... enfim, gente, tem coisas que soam apelo. É muito apelativo. Tem coisas que soam atentado ao pudor. Tem coisas que, pra mim, são consideráveis atentado ao pudor. Entende? Então, não precisa desse exagero todo.
Eu vi um filme, já vou chegar no ponto. Eu vi um filme recentemente, um filme sensacional, acho que foi na Universal Channel. Como que as mulheres ganharam o direito ao voto. Chegou no ponto, vocês têm que assistir esse filme, não me recordo o nome. E aí chegou no ponto da mulher se jogar diante de uma corrida de cavalos e a partir dali ela morreu, obviamente, né? E aí, enfim, precisou disso para poder chamar a atenção dos homens, de que a gente era ser humano e a gente tinha que ter, né, direito a voto. Quer dizer, o ser humano é muito uga-uga ainda, sabe? Ele não deixou de ser uga-uga, não. Ainda é muito uga-uga. Saca? Eu vou citar algumas coisas sobre isso. E, enfim, tudo bem, ali era ela não colocou em risco ninguém a não ser o cara lá, tudo bem, teve que colocar um outro homem que estava montado num cavalo e o cavalo junto, quer dizer, 3 pessoas se ferraram ali e ela mais ainda, né? Tem que chegar nesse ponto, tipo, Jesus se permitiu ser crucificado para chegar no ponto de virar escândalo e virar mártir, né? Virar marco. Aí eu fico pensando, meu Deus, o ser humano ainda precisa disso? Mártires, ainda? Não dá para a consciência do humano abrir por livre e espontânea vontade, por amor ao próximo, para despertar pelo amor e não pela dor mais? Que coisa, né? Isso chateia, sabe, gente? Chateia muito. Porque a gente que tá desse lado aqui, que a gente já conhece mais da verdade, tá buscando cada vez mais a verdade e quer falar para vocês, o que a gente descreve é maravilhoso, porque é vivível, é palpável. Mas as pessoas ainda insistem a viver num mundo brucutu. Numa selva, transformam as coisas em selva de pedra, transformam cidades em selvas de pedra, guerra. Entende? O outro lá que ameaçou fazer greve de caminhoneiro, quer dizer, ele descobriu um poder que ele tem, né, que eles têm, porque tá tudo na mão deles, o transporte tá tudo na mão deles. Eu acho isso errado, isso eu acho desumano. Isso é crime. Não deixa de ser crime. Certo? Então tem certos protestos que eu acho o seguinte, nós temos o direito, tá? Eu acho que a gente tem que desconsiderar esse aparte, porque para mim é um aparte, né? Do que está sendo feito com o Lula, porque é ridículo, é vergonhoso para a justiça cometer esse ato, sabe? De condenar um cara só porque ele usufruía de um lugar. Quer dizer que, putz grilo meu, eu tenho um cargo, aí a pessoa quer pagar simpatia para mim, aí vai lá na minha piscina. Vai lá na minha piscina, vai lá, vai curtir. Dá até medo, né? Eu acho que daqui pra frente não vai usar mais nada de ninguém, né? Eu já não usava mesmo, porque eu sempre tive Eu sempre fui chata, né? Então eu tô mais ainda, né? Quando eu vejo a barba dos outros arder, eu ponho as meias de molho, claro, né? E aí, ainda vai ter gente besta que vai falar, tem barba. Ai, vou te contar um negócio. Por causa de vocês que o mundo ainda tá assim, né? Mas enfim. E aí, de repente, eu começo a frequentar aquele lugar porque você deixa. Tanta gente faz isso, né, gente? Né? As pessoas emprestam casas, apartamentos, né? Nem por isso você passa a ser dono, não é verdade? Tem gente que mora até emprestado, com móveis, com tudo lá, dorme, torna de endereço, mas não é da pessoa, é emprestado, ela sabe que é emprestado, né? Aí chega alguém que quer te ferrar e fala, olha, essa casa é sua. Aí então eu tava fazendo a reforma pensando no fulano, né? Ai, gente, para com isso, né? O negócio papel passado pro outro cara lá, que é isso? A quem quer me enganar? Pelo amor de Deus, né? E outras coisitas mais que eu não preciso citar aqui, porque é só quem tiver olhos e quer saber mesmo, né? Vai saber, né? Porque houve uma transformação, uma lavagem cerebral em todo mundo, né? Todo mundo que usufruiu do governo Lula, que se adiantou, que fez faculdade, né? Todo mundo honesto. Eu não tô falando de usufruir de relação a mamatas, não, tá, gente? Porque eu acho que não é mamata você ter direito a algo bom, né? Tipo, você fez um FIES, você teve um Pronatec, enfim, você teve Minha Casa Minha Vida, né?
com exceção dos pobres cubanos que vieram para cá para ser escravizados. Eu acho que foi um erro terrível. Ainda bem que o governo Bolsonaro vai tirar, porque era uma das coisas que me incomodavam. Espero, e tá mandando embora mesmo, uma coisa que também me incomodava, que era a postura que os chineses tinham aqui no Brasil, aqui no país. Sem consideração nenhuma com a gente. Certo? Inventaram uma moeda aí deles lá, também. Entrei nessa. Ah, era de graça, você só arruma pessoas, tal, aquela coisa toda. E aí, babau. Veio, Estados Unidos, você acha que o Bitcoin ia deixar? Imagina, né, gente? Aí veio, engoliu. Pronto, acabou, caiu por terra. Aí só serviu para poder estourar aí o Bitcoin. Só serviu para isso. Tá, beleza. Né? Não entro nessa, mas nem ferrando. Já entrei, já vendi os que eu tinha. Não gosto. Não gosto, não me cheira bem. Não me cheira bem, tem coisa errada, não é um bom investimento, não serve como moeda de troca. Eu acho que desprivilegia a nossa moeda real. Então foi algo maravilhoso que aconteceu em relação a isso. Aprendi muito, muito. Bom, enfim. Depois, né, aí a gente descobre um monte de coisa em relação à China também. E descobre um monte de coisa em relação a outros, né, que não são... Uma coisa é o seguinte, gente, uma coisa é o comércio exterior, tá? Uma coisa é as relações internacionais, que é ganha-ganha. Outra coisa é a exploração, tá? Eu sou contra a exploração, não importa onde ela esteja. E o país, nosso país, estava sendo explorado. E a Dilma estava entregando cada vez mais o nosso país para ser explorado. Apesar de quando, eu lembro até hoje, se alguém puder pegar esse recorte de alguma emissora, tá? Ela falando assim, sorridente, toda feliz. Olha, gente, a gente está cedendo petróleo para a China e não vai faltar mais dinheiro nem para educação nem para saúde. Porque com o dinheiro que a gente receber com a concessão... vai encher os cofres públicos. Ah, que maravilha, na teoria. De repente, cadê? Cadê esse dinheiro, minha gente? Alguém tá roubando? Eu quero saber, eu quero que investiguem. Eu quero que investiguem. O que aconteceu? O que houve? Sabe, a sequência disso aí. O que aconteceu? Sabe, não vou dizer que ela teve só erros. Não, ela teve acertos também, claro. Sabe? Teve acertos, ótimo. Acho que não fez mais que obrigação. Qualquer acerto que for feito numa situação de presidência, num cargo de presidência, é mera obrigação. Mera obrigação. Tem que fazer. Doa quem doer. Tá? Eu quero deixar meu apelo aqui, gente, para vocês. Tem coisas que a Globo faz que é sensacional, mas a Globo tem vindo ultimamente com um vício, tá? Que não dá para aceitar mais. Não dá. Não dá para aceitar mais. Nós mulheres não podemos mais aceitar certas coisas nas TVs abertas, principalmente, tá? Que dão acesso a todos. Tá? Eu não vou entrar aqui na programação Projeto Pata-Choca, né? Porque é muita coisa envolvida, mas seria caso do Projeto Pata-Choca. Tenham em mente o seguinte: prostituição não é de Deus, nunca foi, nunca vai ser. Não é normal. Não é normal. Outra coisa, sair engravidando de um, depois de outro, também não é legal. Não é legal. Eu tenho provas. Tenho provas de que não é legal. E eu não tô falando de religião. Tá? Tô falando de adulteração de essência. Ok? É como se você agregasse, e para você se libertar, você tem que desagregar. Ah, e é complicado. Então, você tem que agregar somente um para poder transformar junto com esse um. Porque a alquimia se faz com yin e yang. Simples assim. Você aceitando ou não. Outra coisa. Quem não entender, por favor, olha, Rosita, será que eu entendi bem? Você quis dizer isso? Que aí a gente já
já faz você entender melhor, já ajuda você a entender melhor. Não sai por aí falando asneira que nem vocês fazem com o político, porque comigo o negócio é mais embaixo, tá? É bem diferente, eu não vou aceitar, não. Nem calúnia, nem difamação, nem distorção, nem seja lá o que for o diabo que vocês quiserem fazer, sabe, na minha vida. Não vou aceitar. Eu vou desmascarar, que eu desmascaro mesmo, tá? E outra coisa, a Rosita voltou atrás em relação ao Bolsonaro. Não voltei atrás, o cara mudou, isso é fato. Só que eu não vou ficar com picuinha, não vou ficar com recalque, não vou ficar com palhaçada. Entendeu? Eu acho que é por aí, o cara mudou, beleza, era esse o intuito maravilhoso. Agora sim, show. Agora tá melhor ainda, que tá mais a minha cara. Agora tá mais a minha cara. Tem coisa que eu também não gosto e não aceito. Uma das coisas que eu não aceito é, por que tem que colocar para crianças ainda, porque a faixa etária que faz o Enem não é adulto, que já escolheu sua opção sexual, que eu acho isso um absurdo também, né? Mas, enfim, é verdade, gente, eu penso assim, penso sim. Não me fazendo mal tá ótimo, a partir do momento que começa a me fazer mal, começa a querer invadir muito igual vilão de história em quadrinho, sabe vilão em história em quadrinho, que ele tem um problema, aí ele vai lá, ele faz com que ninguém mais tenha o oposto, pra poder ter aquele problema que é pra ele se sentir menos pior, ou menos rejeitado, ou menos isso, ou menos aquilo. Isso aí é coisa de vilão. Não interessa a pessoa, não interessa o seu gênero. É coisa de vilão. Se você é alguma coisa, não importa o que você é, fica na tua, cacete. Aí eu vou usar até as palavras que ele usou. Tem que ficar atrapalhando? Tem que ficar... como é que ele usou a palavra que ele empregou? Não é bagunçando, eu vou lembrar. Peraí que eu vou lembrar. Perturbando. Adorei quando ele falou. Dei tanta risada. Ai, caramba, bem eu. Eu consegui entrar na mente dele, gente. Não é possível. Tá perturbando, sim. Palhaçada. Palhaçada. Que horror. Tem que ficar perturbando, tem que ficar ali desde pequenininho. Só falta antes de chegar em bebê, falar, olha, você não é homem, tá? Você nasceu com isso, mas você é mulher, bem. Você tem que assumir isso. Eu acho o seguinte, a cada programação de TV que fica ali endeusando, entende? Seja lá o que for, não é legal, gente. O ser humano... Ele age, às vezes, igual um papagaio e um macaco. Ele é um bicho, o ser humano é um bicho, papagaio mistura de macaco. Ele ou imita ou repete o que ouve. Então ele vai olhar, ele vai imitar a atuação. Principalmente se a pessoa não tiver personalidade formada. O ser humano é assim. Ele é uma esponja não só até os 5 anos, mas talvez ele seja uma esponja até os 35 anos de idade, meus amigos. Tá certo? Então, tudo que tá ao redor dele, ele vai se espelhar. Ele pode não concordar, ele pode não aceitar, mas em algum momento ele vai copiar aquilo. Aquilo vai vir à tona, porque é aquilo que ele recebeu como, de certo modo, alimento durante um certo tempo da vida dele. Então, isso é fato, gente. É fato. Não sou homofóbica, não. Só que eu acho o seguinte... Eu tenho o meu direito, da mesma forma que eu hétero, não posso ficar me agarrando na rua com meu marido, beijando, no mó love, assim, sabe? Ao ponto de atentar ao pudor dos outros. Qualquer pessoa também, tá, gente? Vamos se comportar. Da mesma forma, poxa, sabe? Tem certas letras de música que não estão mais se resumindo somente em mero funk, tá? Não se resumem mais em mero funk. Existem sertanejos que também estão atentando ao pudor dos nossos ouvidos, sabe? Tem coisas que não precisa ser tão explícita, certo? Então, de repente, gente, tá aí a raiz da coisa. O pessoal coloca como moda, posiciona como moda, a criança vai vendo tudo aquilo, vai imitando, sabe? Quer dizer que eu sou louca porque eu tô falando a realidade? Dá licença, né? Aí, de repente, começa um mundo virar de perna, né, pro ar. Por quê? Por quê? Porque ninguém quer ter responsabilidade. Porque vizinho se aproveita da ausência da mãe, rapaz, e só porque tá de folga do trabalho, ele se acha, só porque ele trabalha, ele pode atentar com o pudor da sua vizinha.
colocando funk de prostituição, funk de atentado ao pudor explícito. Sabe assim? Pornografia, praticamente. E você tem que ouvir e ficar quietinha. Não. Aí você vai lá reclamar, aí continua com desrespeito. Aí começa a te passar charadinha. Tá, mas se acalmou? Quer se acalmar? Vem fumar uma maconhinha aqui do lado. Ah, você tá precisando de alguma coisa. Sabe? Com essas faltas de respeito. Aí você tem que aguentar? Como assim? Aí você vai ver o que acontece. Aí você fala, estou trabalhando. Ah, tá trabalhando. Aí você escuta o comentário, porque é que nem papelão as paredes, né? Aí você escuta o comentário do outro, tá trabalhando, né? Aí fala uma coisa pra entender que a pessoa tá fazendo o quê, né? Que a pessoa trabalha como prostituta. Mas por que os homens, principalmente os mais jovens, estão reagindo dessa forma? Porque eles andam na boca de fumo, mães. Atenção, tutores, vocês sabem o que os seus tutelados estão fazendo nesse exato momento? Em pleno feriado? Hã? Sabem? Estão aonde? Fumando maconha? Usando droga? Com quem, hein? Qual é a qualidade da pessoa, da turma? Hã? O que eles estão fazendo junto? O que estão culminando na cabeça? O que eles estão fazendo? Hã? Ah, sim, pois é. E você tem a obrigação de educar. Prepará-lo como cidadão de bem, respeitando as mulheres. Ah, mas respeitar quem? Olha só o que passa na Rede Globo, é só prostituição, Rosita. As mulheres estão tudo assim mesmo. Não, não são todas assim. Não, isso é um desrespeito, é um desacato a nós mulheres. Eu me sinto desacatada. Eu me sinto insultada. Sabe? Então isso tem que acabar, minha gente. Não dá pra ficar assim. Tem que acabar. E eu acho que o Bolsonaro é a pessoa escalada, do jeito que deu, ele tá lá. E só que é o seguinte, né? O cara já provou da fonte antes, ele mesmo falou, né? Como resposta a uma jornalista, né? Ele falou que comia gente, né? O que você fazia com o dinheiro? Eu comi gente, eu era solteiro, então eu comi gente. O que ele quis dizer? Usava as prostitutas, né? Como naquele Planalto ali é cheio de prostituta. O finado Clodovil já falava, né? Que era um entra e sai de vadia, que era uma coisa horrorosa. Agora, por que as mulheres se prestam a isso? Se a gente estivesse na época ainda de Cabral, se a gente estivesse ainda naquela época ainda onde as mulheres não tinham voto, onde as mulheres não tinham voz, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não ganhavam, aí sim você poderia até, né, coitada da mulher, ela não teve outra opção. Mas hoje em dia a gente tem opção, minha gente, é vagabundagem mesmo. É safadeza mesmo. Você pode muito bem estudar, trabalhar. Tá? Tem muita advogada que eu tô sabendo, tá? Que se prostituía para pagar a faculdade. Vocês sabiam disso? Pois é, gente. Pois é. Pois é. Muita coisa. É só observar. É só investigar, não é só observar não, viu? Que mesmo observando, só observando, você pode se enganar. Sabe? Então tem muita coisa a ser mudada ainda. Muita coisa. Tem muita coisa que permitiram que se proliferassem. Eu não acho bacana, nunca achei, desde criança, pôr no chanchado, isso chocava nossos olhos. Essas coisas todas que eu acho que os antigos tinham muita razão. Eu já falei isso em outros áudios, tinha muita razão. Enquanto as pessoas irem para o mundo, né? Por exemplo, você é mulher, você é uma atriz, você tem que se... para você subir um certo degrau, para você fazer uma certa fama, você tem que se submeter a ficar pelada, fazer cenas de não somente nu, mas cenas insinuando sexo. Se você é modelo, você também tem que se... Que nem aconteceu outro dia não, quando a Gisele Bündchen tinha 14 anos de idade. Sacanearam com ela em outro país, ela só tinha saia, ela não tinha nenhuma blusa. Aí uma maquiadora foi lá e maquiou ela teve que desfilar seminua, chorando, e se submeteu. Você acha isso bacana? Ah, faz parte, Rosita, pra mim não. Pra mim não.
É como se você se submetesse a deixar teu filho ir pra guerra, pra matar ou morrer. Pra mim é a mesma coisa. Por que isso com nós mulheres? E por que que você, mulher, se submete ainda? Qual é o motivo? Fala pra mim. Por que que ainda você se submete a isso, a esse decoro, esse estado de decoro? Hein? Por que que você ainda se submete? Você é tão menos assim, você precisa disso? E por que você, homem, ainda submete? Por que vocês ainda exploram isso? Isso é corrupção, minha gente. Isso é corrupção. Tá lá em Apocalipse. Poucos entendem. Poucos entendem, gente. Isso é gravíssimo. O que eu tô falando aqui é gravíssimo. Você acha que eu tô adorando o que eu tô falando? Você acha que eu tô querendo o quê? Me exibir, fazer fama com o que eu tô falando? Não. Só tô falando porque é necessário. Alguém tem que falar a verdade. Não é só ficar de risinho na rede social, não. Comentando que tem, a piscina que tem, que não tem, que se dane. E o caráter, como é que vai? Vai bem? Sabe? Entendeu? Não é o que tem, gente, é o que é, Cacilda. É o que é. É o que a gente pode fazer, é o que a gente vai levar. Vamos ajudar, sem atrapalhar. Porque esse negócio todo mundo fala, não deveria mais ter direita e esquerda. Beleza, então age, criatura, como tal. Age como tal, Cacilda. Não. A pessoa ou é um ou é outro. Ou seja, é do contra. Assume que é mais bonito. Tá sempre do contra alguém. Por quê? Porque queria estar no lugar. Mas e aí, no lugar vai fazer melhor? E mesmo fazendo ou não fazendo, a democracia é isso. Democracia é você agir democraticamente. Como é que se age democraticamente? Permita o outro que tá lá, ajude ele. Tá fazendo alguma coisa que você não gosta? Vai lá. Não gosto por causa disso. Estão fazendo isso. Bolsonaro, tu é a favor disso? Mas a gente não gosta. Ele mudou de ideia, Cacilda. O cara tá aberto, gente. O cara tá aberto pra governar pra todo mundo, Cacilda. Vamos aproveitar, pô. Vamos aproveitar, fazer um país mais humano, mais decente. Entende? Agora, esse negócio de ficar e sai na balada e vai pra passeata LGBT e fica cometendo atentado ao pudor lá. Ninguém pode reclamar. Eu posso transar aqui no meio da rua com meu namorado, enfim, homem com homem, mulher com mulher, e ninguém pode falar nada, tá? Olha, eu vou denunciar. Gente, muda essa lei aí que não tá legal, não. O que não pode é agredir. Tudo bem, meu. Quer fazer? Faz em 4 paredes. Quer ser normal? Quer ser respeitado? Quer ser reconhecido? Haja normalmente, porra. Não é porque você tem um gênero que você vai ficar vomitando pro mundo ver, pô. Deixa de ser sacana, caramba. Isso é sacanagem. Ficar ali, sabe, tentando fazer com que a criança a todo custo mude de gênero. Para com isso, só para você poder, sabe, pra vocês serem maioria e assim ninguém mais encher o saco de vocês. Parem de encher o nosso saco, parem de perturbar. Eu deixei a amizade de uma travesti, porque pra mim, cara, porra, eu fiquei enojada dos vídeos que fazia. Dos vídeos que fazia, pelo amor de Deus. Entende? Todo mundo seguindo. Claro, a mulher fica lá mostrando silicone, falando um monte de besteira, mostrando o quanto foi sacana, e diz ela que no mosteiro, que é muito mentiroso, né? Diz ele no mosteiro lá, fica ali atazanando lá os monges lá, sabe, atentando contra o celibato. Isso é pombagira, isso é demônio, gente. Parar com isso. Vão se libertar primeiro. Saca? E esse negócio também, que Jesus era travesti. Vão pra merda de vocês, né? Para de loucura, isso é loucura. Isso é loucura. Passou do limite. Passou do limite. Quando a coisa extrapola, passa do limite, não dá. Você concordar com uma coisa ou não é uma coisa, é opinião, democrático. Você pode até expor sua opinião sem ofender, sem extrapolar. A partir do momento que começa a extrapolar, começa a agredir,
Porque se houve uma lei a esse ponto, e se tá tendo uma lei a esse ponto para proteger os LGBT, é porque, no mínimo, tem gente ordinária que parte para violência. Que isso não pode. Então, não pode nada de ruim, tá bom? Faça coisa boa, faça coisa certa. Não é o teu direito como cidadão fazer mal para os outros. Muito pelo contrário, existem leis que vão reparar isso. Outra coisa, direitos humanos. Também concordo no número gênero e grau com o Bolsonaro. Esse negócio de direitos humanos pro bandido tá errado. Bandido ali, o cara foi pego em flagrante. Não é tipo, olha gente, eu peguei essa faca, mas eu não sei o que eu tava fazendo. Então, eu não tava aqui. Eu só peguei pra tirar do morto ali. Não, vamos ver direitinho se é isso mesmo. Agora, você pegou o cara matando o outro por motivo fútil, sabe? Enfim, ou torturando, ou esquartejando, ou seja lá o que foi, porra, tu vai ter piedade num cara desse? Dá licença, né? Vai ter piedade num cara desse. Tem coisas que... Olha, não vou falar mais nada. Senão vão dizer que a Rosita é contra o linchamento. Não, a justiça tem que ser feita, mas a justiça tem que também saber reparar, porque existe uma superlotação monstruosa e os caras fogem e depois voltam a cometer os mesmos crimes. Então eu acho que o sistema carcerário tem que mudar pra caramba, sabe? Quando eu estudei direito, eu estudei desde lá do comecinho como que começou a coisa toda. No início era... Aliás, a ideologia é reeducar o cara. Não são todos os presídios que se colocam para reeducar o cara. Como também não são todos os caras que querem se reeducar. Ou todas as mulheres que querem se reeducar. Existem trabalhos maravilhosos, a nível assim de primeiro mundo, em excelência, cumpridos. Sabe? Com mulheres também, que estão em situação de cárcere, que entram naquele mundo, nunca tiveram oportunidade, são aquelas pessoas que não tiveram oportunidade, não conheceram outra vida, e começaram a fazer coisas erradas, e porque só viam aquela alternativa, tinha muita revolta, enfim, começaram a trabalhar a cabeça daquela pessoa, aquela pessoa ficou outra pessoa. Isso é lindo, gente. Uma sociedade que recupera uma pessoa que estava em estado de carceramento porque chegou àquele ponto, é lindo. Agora, só jogar e encurralar e deixar ali só isso, pelo amor de Deus, tomem vergonha na cara de vocês. Vocês percebem que eu fui de A a Z, né? Tá? Saibam entender o que eu estou falando, saibam interpretar o que eu estou falando. Ouçam milhões de vezes, saibam ouvir o que eu estou falando direitinho. Teve dúvidas, Rosita? Você falou em tal áudio, você falou isso. Você quis dizer isso? Eu entendi isso, eu vou falar sim ou não e vou explicar melhor. Simples assim, tá? Essa é uma programação pro Jornal da Rosita, tá bom? E eu acho que consegui falar, por enquanto, tudo que eu tinha que falar, tá? Tô com uma programação nova na nossa página lá, de evidência, né? E de coach, né? Que é pra gente... começar a sair, né, gente, desse grau que as pessoas se encontram de desafeto, né? Por quê? Vamos enxergar a raiz. Por que tanto desafeto, né? Por que essa coisa de querer o que é do outro, né? Por que esse negócio de querer fazer mal para as pessoas, né? Qual é a origem desse mau humor, né? Dessa má compreensão, né? Dessa solidão, dessa depressão, né? Vamos enxergar a origem, né? Já fiz tratamento, já fui no psiquiatra, mas não melhorou, né? O que acontece? Será que é espiritual? Vamos ver o que a pessoa tá fazendo. Então, uma atitude, cada áudio nosso é uma atitude de se reconhecer. Mesmo um áudio como esse, falando sobre sociedade, tudo bem? E tudo mais, né? É um áudio que convida a gente a se examinar, né? Faz com que a gente comece a querer interpretar a vida como ela realmente é e não mais pelo modo que a gente aprendeu a interpretar, né? A gente tem que às vezes desaprender para reaprender, mas por um modo diferente, por um modo real, né? E não mais pela associação. O ser humano é muito associativo e por conta disso que o Brasil ficou do jeito que tá. Vamos ver agora, não interessa mais por que tá lá. O objetivo é
Vamos transformar um país para melhor. Vamos deixar todo mundo feliz. LGBT, hétero, crianças, adultos, cada um no seu devido lugar. Criança tem que ser respeitada como criança, tá? Não tem que ficar fazendo a cabeça da criança. Tem que deixar ela por si só, não tem que forçar a barra. Isso é coisa de gente tarada, entende? Sabe? Tem muita coisa aí, gente, escondida, que tem que ser reconhecida, tem que ser denunciada, sabe? Tem muita coisa que é denunciada e que é mentira, que não é verdade. Então a gente tem que aprender a reconhecer, gente, para separar o joio do trigo, tá? E para que isso ocorra, existe mesmo a necessidade da gente saber se interpretar. Começa tudo pela gente. O nosso olhar tem que começar com a gente. A gente tem que começar a se enxergar, para entender por que a gente tem aquela reação em determinada situação, para entender por que a gente tem determinada postura, tem determinado pensamento, tem determinado sentimento. A gente sabendo se entender, a gente se conhecendo, a gente se modificando, a gente começa a colaborar com outro ser humano também, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem ligados na luz, até o próximo áudio.